Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Armando Vernalha Júnior, fotógrafo, cinegrafista, também professor. Tenho o curso online de composição em fotografia. Link para acesso para mais informações desse curso você tem na descrição deste vídeo. E ao final deste vídeo você vê a chamada do curso online de composição. Assim você tem mais informações caso queira investir em mais conhecimento a respeito de composição. O vídeo de hoje é um oferecimento da K&F Concept, porque eu vou falar para vocês sobre o sistema de filtros quadrados, especialmente filtros graduados de densidade neutra, o que são, para que servem, e quem forneceu os filtros para este vídeo foi a K&F Concept. Então este vídeo também é um review dos produtos da K&F que eu já falei para vocês aqui no canal. A gente já fez o review do filtro UV, o primeiro filtro UV que eu resolvi ter e manter nas minhas lentes, que foi o da K&F, porque foi o primeiro filtro UV que no meu uso não deu problema de flare. Eu tirei ele da lente agora para poder encaixar os outros, mas ele está até preso numa das tampinhas de lente ali. E também falei com vocês do filtro polarizador mais densidade neutra da K&F, que é um filtro muito legal, densidade neutra variável mais polarizador. Então esses dois reviews de filtros da K&F já apareceram aqui no canal. E agora eu estou trazendo para vocês algo que vai ser ao mesmo tempo um vídeo de review do conjunto de filtros quadrados, na verdade retangulares, de densidade neutra graduados da K&F, e um vídeo de instrução um pouco do que é um sistema de filtros quadrados, para que serve, como funciona e assim por diante. Então vamos lá. Quando a gente fala de um sistema de filtros quadrados, porque filtro redondo, vocês sabem, você pega, compra do diâmetro da sua lente, rosqueia na lente, acabou. Um sistema de filtros quadrados, no caso da K&F, ele sempre vem em umas embalagens bacaninhas, feito essa aqui. Ok? Nesta embalagem, o que eu vou encontrar? Vou colocar aqui no chão. Nesta embalagem, ó, vem numa espuminha boa. Nesta embalagem aqui, eu vou encontrar este acessório. Vocês vão ver fotos, porque dificilmente vou conseguir fazer focar nisto aqui. Mas isso aqui é o filter holder, que é o suporte de filtros. Neste caso aqui com duas ranhuras para até 2 filtros simultâneos. O filtro vai nisto aqui e isto aqui vai num anel que liga a câmera. Os anéis, eles vêm nesses saquinhos aqui, identificados pelos diâmetros. Então vamos pegar aqui, ó, 58 mm, 52 é o que? O diâmetro da sua lente, diâmetro de rosca da sua lente. Então se você tem 4 ou 5 lentes diferentes, com diâmetros de roscas diferentes, você precisa de um filtro só e variados anéis. Todo o sistema de filtros quadrados funciona igual. 62 milímetros, vamos achar aqui o 77, que é o que estou procurando, mas tem também 67, 72 e variados outros, tá? 82 milímetros, vou deixar também aqui embaixo. E vamos pegar esse de 77 e montar o conjunto para vocês terem uma ideia do que se trata. Vem tudo muito bem embalado, tudo muito bem feito, muito bem construído. Isso é uma coisa que eu gosto do pessoal da K&F, é o cuidado que eles têm de produção, de fabricação, tudo muito bem feito tudo, e também muito bem embalado. Porque não adianta fazer um produto lindo e vem numa embalagem bizonha, você fica com uma má impressão. Então o que acontece? Essa é a 1740 f4L da Canon, então, que tem a rosca de 77 mm. A gente usa este anel de adaptação, que é o de rosca 77. Ele é provavelmente de alumínio, material dele. Está colocado aqui. Aí o que acontece? A gente vai encaixar o holder. Pronto, está preso. Você faz uma pressão e ele encaixa. Ele tem um botãozinho aqui na lateral, que é o que vai soltar. Então ele gira normalmente, se não há problema, porque é para você poder posicionar o filtro do jeito que você quer. E esse botãozinho aqui do lado é o que usa para o quê? Destravar e soltar. Ele não solta à toa, tá? Eu posso fazer bastante força aqui, ele não solta.
Vou fazer a coisa que não se deve aqui, ó, colocar a alça da câmera em volta de um copo, né? Vamos tomar um golinho. Vamos lá. Uma vez colocado o anel adaptador e o holder, a gente tem os filtros. Os filtros da K&F vêm em umas caixinhas nessa forma aqui. Dentro de cada caixinha dessas, como eu tenho 3 filtros desses, eu tenho aqui as 3 caixinhas, vou colocá-las para cá. Vem numa embalagem que deve ser couro sintético, aquilo que chamam de couro ecológico. Muito bem construída, muito bem feita. Deixa eu dar o destaque, vocês vão ver tudo em foto também. Então vamos colocar aqui. Ela tem um ímã, então ela fecha sozinha. Tá? Vamos lá. Eu vou tirar todos, ele vem num papelzinho. A primeira coisa que você vai perder na vida, vai estragar na vida é esse papelzinho. Mas é bom se você conseguir guardar ele e tal, porque para conservação dos filtros vai ser bacana. Por que eu tenho 3? Porque eles cumprem com funções diferentes. E eles são de 3 tipos de filtros diferentes. É o que eu vou explicar para vocês. Porque aí, conforme o que é o uso da tua fotografia, talvez você não precise de 3. Talvez você possa ter um apenas deles. Depois eu vou mostrar algumas imagens também. Vamos pôr os papeizinhos para cá. Então vamos lá. Como é que funciona? Ó, okay? O filtro é assim, retangular. Vou colocar algumas fotos para vocês verem que é mais fácil. E ele vem identificado. Aqui embaixo está escrito K&F Concept, ProSoft, graduado de densidade neutra, que é GND, né? Graduated Neutral Density, ponto 9, 100 por 150 milímetros. Este aqui, o ProHard, então esse aqui era o ProSoft, e é isso que a gente vai começar a explicar. E esse aqui, por fim, é o reverso. Uma vez que você tem os filtros, o que você faz? Você vai colocá-lo na ranhura, é durinho, vamos tentar não quebrar nada. É firme para quê? Para que uma vez que você esteja na posição, não vá escorregar e cair, né? E aí você tem o filtro. Se você resolveu enquadrar na regra dos terços com o horizonte no terço de baixo, você posiciona a linha divisória do filtro entre transparente e densidade neutra na posição que você quer. Você quer mais para cima, você quer mais para baixo. Pôs o horizonte no terço de cima, então você vai lá e sobe o filtro. O que são esses 3 que estão aqui? Esse aqui, que eu peguei, que é o ProHard, ele tem a divisão, nas fotos vocês vão ver melhor, ele tem a divisão entre a área de densidade neutra, que escurece, e a área transparente, mais delineada, há pouco degradê nessa área. Se a gente comparar com o ProSoft, fica mais evidente que o degradê no ProSoft é mais suave e o ProHard é mais dura a transição. E o que é o reverse? Ele começa mais escura a densidade neutra e vai clareando aqui para cima. Então ele tem uma faixa mais escura no miolo e clareia depois. Para que serve cada coisa dessas? Porque em outras marcas você vai encontrar produtos semelhantes. Então vale a pena se informar antes de sair comprando. O ProHard ou Hard Edge, essa linha mais rígida que ele forma é para, por exemplo, quando você tem uma linha de horizonte definida como a linha do mar em relação ao céu. Então você tem praia, mar e céu, e o céu está estourando na sua foto. Você precisa escurecer o céu para evitar aquele céu branco lavado estourado na foto. Aí você usa um ProHard porque ele marca bem a linha do horizonte entre o mar e o céu e escurece todo o céu. O que o ProSoft faz de diferença? Como ele é graduado, bastante suave, de não ter nenhuma densidade, a parte transparente, até a densidade final dele, toda vez que você tem uma situação de um céu que tem um estouro de luz, ele está começando a ficar fora do seu alcance dinâmico, você quer escurecer ele por qualquer razão, mas o teu horizonte não é tão linear. Você tem prédios, ou você tem montanhas, ilhas, você tem qualquer coisa que ocupa o espaço entre a real linha do horizonte e o céu. E essa informação, se você põe um filtro de
linha dura entre eles, vai formar uma mancha, né? Vai marcar a parte mais escura em relação à parte mais clara. Nesses casos, você usa o Soft Edge, com esse degradê mais suave que vai se disfarçando ao longo da aplicação do filtro. E para que serve esse reverse, que é mais escuro embaixo do que em cima? Ele é bem específico para nascer e pôr do sol. Por que nascer e pôr do sol? No nascer e pôr do sol, o sol está ali no horizonte, ele forma uma área de maior brilho, bem próxima dele. Só que o céu lá para cima, quando a gente usa com grande angular, o céu lá para cima ainda está escuro. Então os filtros tradicionais de densidade neutra vão deixar quase preto a parte de cima do céu. E você não tem a necessidade disso tão escuro, porque você pode registrar ruído de imagem mesmo em ISO baixo, 2, porque simplesmente pode ficar escuro demais visualmente. Então, esse filtro, que é o reverso, ele bloqueia aquela faixa mais clara de luminosidade onde está o sol, e como ele vai clareando, ele não deixa o céu escuro demais. Então você vê que são 3 usos específicos. Um, para quando você tem um horizonte bem definido. Outro, para quando você tem um horizonte não bem definido ou que tenha recortes na imagem, como prédios e montanhas. E por fim, um específico para nascer e pôr do sol. Podem existir outros usos para esses filtros? Claro que existem. Eu estou dando o campo geral para vocês terem uma ideia do digamos assim, o que pode ser feito. Vamos colocar alguns exemplos, algumas fotos, e embaixo vai aparecer escrito cada filtro desses quem era, né? O que eu usei, por que eu usei, para vocês terem uma ideia melhor de tudo isso que eu expliquei até aqui. Bom, vocês viram variadas fotos com o uso dos filtros graduados. Conforme a sua necessidade, vamos dizer que você só faça fotografia urbana, eu faço muita fotografia urbana. Em fotografia urbana, é difícil que a gente use um filtro como Hard Edge. Por que é difícil? Porque a gente não vai encontrar uma linha de horizonte homogênea. Mas existem algumas situações em que talvez a gente utilize isso. Por exemplo, se você imaginar uma foto que você está usando um reflexo numa superfície de vidro em espaço urbano, isso já é mais comum. O reflexo é sempre mais escuro que a paisagem. Essa diferença de luminosidade entre reflexo e paisagem, você pode ajustá-la com um filtro como um Hard Edge, por exemplo. Porque aí você posiciona numa linha de arquitetura a divisão, disfarça a divisão do filtro ali, e aí você pode ter um uso para o Hard Edge em fotografia urbana, mas é mais raro. Em fotografia de arquitetura pode acontecer isso. Quando você tem, por exemplo, você vai pôr a câmera para um lado de dentro do ambiente, tem uma sala, tem uma coisa, para o lado de fora tem lá a piscina. E você está bem na linha que divide ali a passagem entre esses ambientes. Aí você talvez queira escurecer o lado de fora e um filtro Hard Edge pode ser útil. Então existe usos em fotografia de arquitetura, existe usos em fotografia urbana, mas será mais comum na fotografia urbana a gente usar o Soft Edge, justamente para o caso de prédios. E mesmo na natureza é mais comum a gente usar o Soft Edge, porque montanhas, ilhas no mar, esse tipo de coisa, criarão a necessidade de um degradê mais suave. Então se você vai escolher um para comprar, é provável que seja mais útil para você o Soft Edge. É o com maior volume de uso ao longo da história dos filtros graduados de densidade neutra. Se você vai escolher 2, aí você começa a pensar no teu uso. Ou se vai ser um só, mas fala assim, nossa, eu só fotografo nascer e pôr do sol, eu amo nascer e pôr do sol. É muito esse uso, você faz muito isso com um grande angular e tem aquele problema do extremo escurecimento do céu na parte alta da sua foto, com o filtro densidade neutra graduado normal, aí
o reverse pode ser o produto para você. Mas ele tem o uso, que eu diria dos três, o mais específico de todos, que é o reverse. Eu não consigo pensar ele, por exemplo, dentro da fotografia urbana ele não encaixa tão bem, dentro da fotografia de arquitetura ele não encaixa tão bem. Eu consigo imaginá-lo em nascer e pôr do sol na praia, nascer e pôr do sol na montanha, consigo imaginar ele nessas situações, mas eu não consigo imaginar muito fora disso. Assim sendo, o mais útil e mais provável uso é o soft edge, em segundo o hard edge e em terceiro o reverse. Algumas pessoas podem me perguntar assim, Armando, o Lightroom, o Adobe Camera Raw, eles têm uma ferramenta de filtro graduado. Por que eu compraria um negócio desses, que eu tenho que comprar um anel, o suporte do filtro e mais os filtros, se eu tenho esse recurso no Adobe Camera Raw, no Lightroom ou em outros softwares de edição? A resposta é bastante simples. Quando você tem o filtro, você está mudando a luz que entra na sua lente. Assim sendo, a captura da sua imagem vem equilibrada. Então você tinha um céu, a paisagem está expondo, vamos dizer assim, dia de sol. A paisagem está expondo a diafragma em torno de 16, 1/100 de segundo, lá pelo ISO 100. Aquela regra que os americanos chamam de Sunny 16. Está debaixo de sol, você deve estar nessas regulagens ou perto delas. Bacana? Aí o seu céu, por qualquer razão, está expondo 2 pontos acima disso. Então ele já está pedindo um tempo de exposição na casa de 1/400 a 1/500 de segundo. 2 pontos de exposição acima da tua fotometria base, você consegue registrar essa informação pelo seu sensor, mas talvez você tenha perda em nuvens que vão estourar brancas. E essa perda em nuvens que vão estourar brancas, você não recupera com o filtro graduado no Lightroom e no Photoshop. Porque quando você colocar o filtro, a nuvem não volta a ter a densidade dela e o desenho dela. Ela deixa de ser uma chapa estourada branca para ser uma chapa cinza, sem textura, sem volume, sem graça, sem nada. Já quando você corrige a luz que entra na sua câmera, você está corrigindo essas diferenças e fazendo com que a tua captura já vá mais certa para o tratamento. Então, quando as pessoas me perguntam assim, faço uso de filtro graduado na pós-produção ou compro filtro graduado? Se a diferença de exposição entre a tua paisagem e o teu céu, ou o ponto mais brilhante do teu céu, como as nuvens, tiver só assim um ponto de exposição de diferença, um ponto de fotometria, e se você tem dúvidas sobre fotometria, tem 2 vídeos sobre fotometria aqui no canal. Um é o 5 dicas de fotometria, o outro é o sobre exposição para a direita. Corre no canal e verifica esses 2 vídeos. Mas se você tem, que se tiver meio esquisito isso que eu estou falando para você, é que você precisa estudar fotometria. Mas se você tem lá um ponto de exposição a mais na tua alta luz sobre a tua área média da cena, perfeito, pode corrigir no software, não precisa usar filtro. Mas a minha experiência diz que quase toda vez que a gente está fazendo uma paisagem, o nosso céu está mais do que um ponto de diferença. E as nuvens tendem a estar mais do que 2 pontos de diferença. Então, se tem uma nuvem que está sendo iluminada pelo céu, é matéria branca iluminada pelo sol. Você tem matéria branca iluminada pelo sol. Ela brilha bastante. Então, você vai estar 3, às vezes 4 pontos de exposição acima da média da tua cena. Essa tem aqueles floco branco estourado no meio da sua foto que não tem recuperação depois no Lightroom, seja com que técnica for. Assim, quando você corrige a tua entrada de exposição, você ou vai ter a foto já mais certa mesmo no clique, ou pelo menos mais certa para o tratamento de imagem, evitando o estouro. Então não tem substituto para o filtro físico. Na maioria dos usos em que a gente precisaria usar o filtro graduado de pós-produção, o filtro físico teria nos ajudado mais ou melhor. Por essas razões, a gente pensa assim, se tivesse se tornado inútil por conta dos softwares, não teria mais para vender, ninguém fabricaria mais, ninguém compraria mais. Mas existem dezenas de marcas de filtros como esse que vendem muito bem por aí. Então eles ainda são úteis. Belezinha, minha gente? Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a entender o que é um sistema de filtros quadrados, que tipos de filtros graduados de densidade neutra existem. Existem outros coloridos e tal, esses aqui são todos cinzas, porque eu acho, no meu uso, eu encontro uso para o cinza. Eu acho cafona quando a gente tem aquele céu que está nublado, aí você fala assim, eu vou pôr um filtro graduado azul
para parecer que o céu está azul. Vira uma nuvem azul. Eu acho cafona. Mas é meu gosto, minha preferência. Ó, se você gosta, beleza, gente. A gente pode continuar amigo, tudo bem, numa boa. Mas eu não gosto. Então eu uso o filtro cinza porque ele só escurece sem mudar a cor. Assim como óculos escuros. Eu só compro óculos escuros cinza porque ele escurece sem mudar a cor das coisas. Dito isso, então o que eu ponho para vocês? Eu quero que vocês tenham entendido como funciona um sistema de filtros quadrados, um sistema de anéis adaptadores, o holder dos filtros e os filtros. Que tenham tido uma noção da qualidade dos filtros da K&F Concept, que é excelente. O vidro, o material que ele é feito é muito bom, a embalagem é muito boa. Então ele vai muito bem protegido dentro da sua mochila, porque esse negocinho aqui é duro, é difícil de você quebrar o seu filtro, por exemplo. Ronaldo do 35mm, acho que uma vez quebrou um desses, se eu não estou enganado, foi alguma coisa assim que ele deixou cair. Vai lá no canal dele que tem isso aí em algum lugar. E se eu achar o vídeo dele eu ponho aquelas etiquetinhas. Mas é muito difícil quebrar um filtro desses na embalagem. Pode até cair no chão e vai proteger bem. Então assim, gente, a qualidade dos filtros da K&F é excelente. Na descrição deste vídeo você tem links diretos para todos estes produtos que eu estou citando aqui. Então você pode entrar no site da K&F e caso um desses seja o seu número, você já pode adquirir se você quiser. O que eu posso dizer é que eu recebi estes produtos para review e eu gostei muito deles, então eu vou ficar com eles. Porque já estou usando no meu dia a dia de fotografia. Já estão constantemente na minha malinha. Tá joia, minha gente? Esse foi o review geral do sistema de filtros quadrados da K&F e também com bastante informação sobre o que são filtros quadrados de densidade neutra, como funcionam, para que servem, como se usa e assim por diante. Eu depois, mais adiante, vou fazer um outro vídeo só falando dessas diferenças de fotometria, quando é bacana usar, quando não, quando se usa cada um. Mas aí eu tenho que ir para a praia para gravar, vai dar um pouco mais de trabalho. Então vai demorar um pouco mais, mas eu quero fazer um vídeo em que eu mostre um tutorial de uso disso para vocês. Esse aqui é uma visão geral do sistema, tá bom? A gente se vê por aí, eu sou Armando Vernalha Júnior e assim que eu parar de falar, entra a chamada do meu curso online de composição em fotografia. Considere adquirir se você quiser saber mais sobre composição. A gente se vê por aí, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Olá. Eu sou Armando Vernalha Júnior, fotógrafo profissional com mais de 20 anos de experiência e gostaria de convidar você a participar do meu curso online sobre composição em fotografia. E falaremos também da história da arte. Vamos trazer muitos exemplos dos clássicos da pintura e de como portar estes exemplos para dentro da nossa fotografia, em termos de composição, uso de luz e sombra, harmonia de cores e muito mais. Os conceitos que nós vamos conversar neste curso são independentes se você usa a fotografia como sua profissão ou se é um hobby para você. Inclusive, se você fotografa com seu smartphone, com uma câmera compacta ou com uma câmera profissional DSLR ou mirrorless, porque os conceitos de composição podem ser aproveitados por todo mundo. As informações sobre como adquirir este curso estão na descrição deste vídeo. A gente se vê nas aulas. Até mais!